pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Physio-Oncotalks. Eu me chamo Mariana Moreira, sou fisioterapeuta, especialista em oncologia e coordenadora da pós-graduação de fisioterapia em oncologia da Santa Casa. Eu sou Marília Ferreira, fisioterapeuta, especialista em oncologia e também coordenadora, parceira com Mariana da pós em fisioterapia e oncologia da Santa Casa. Nosso episódio de hoje tem como tema o papel da equipe interdisciplinar. Logo trouxemos convidadas de peso, representantes dessa equipe. Por favor, meninas, se apresentem. Olá, eu sou Daniela Dantas, sou nutricionista oncológica, também sou docente da pós-graduação de fisioterapia daqui da Santa Casa. Eu sou Janaína Arcanjo, enfermeira, especialista em oncologia, também faço parte do time de docentes aqui da pós de fisioterapia em oncologia e é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo. Eu sou Mariana Cordeiro, sou psicóloga, especialista em oncologia, trabalho já na área há 18 anos e sou também parte integrante da equipe da pós-graduação de fisioterapia em oncologia. Que bom, meninas, sejam bem-vindas, Hoje, na oncologia, a gente vê a necessidade, dessa interação da equipe multidisciplinar para o tratamento do paciente, para a efetividade do tratamento, a comunicação, entre as equipes, até a aderência do paciente ao tratamento. Eu vou começar com uma pergunta, falando de um tema que eu adoro, e vou direcionar um pouquinho para você, Dani, minha nutri. Certo, vamos lá. Porque a gente sabe que nossos pacientes, oncológicos em si, eles sofrem muito com problemas relacionados à caquexia, sarcopenia, perda de massa magra. E eu queria saber de você, qual é a sua visão e como uma nutrição especializada interfere nessas perdas e provavelmente nos resultados, desse paciente de uma forma geral. Certo, perfeita a sua colocação e é verdade mesmo, devido ao próprio tratamento oncológico, inúmeros efeitos colaterais podem surgir, náuseas, vômitos, diarreia, inapetência, e todos esses efeitos colaterais podem sim diminuir a ingestão alimentar desse paciente, com isso contribuindo para uma depressão do seu estado nutricional, e muitas vezes da massa muscular, como você falou, levando a esses diagnósticos, sarcopenia, caquexia, desnutrição, e esses diagnósticos associados ao tratamento oncológico, com certeza leva a uma negatividade para esse paciente em termos funcionais. Falando aqui na parte de fisioterapia, vocês podem observar, muitas vezes vocês devem atender pacientes muitas vezes fadigados, porque já depletou a massa muscular, quase toda. Pacientes que aos mínimos esforços já têm um cansaço, tem mais risco de queda, pacientes que mais risco de infecções respiratórias, hospitalizações e também óbitos. Então, o objetivo da terapia nutricional para esses pacientes é restabelecer o estado nutricional para que esse paciente ele tenha um adequado estado nutricional para passar por esse tratamento. Perfeito. Melhorar sua massa muscular, melhorar seu estado nutricional para estar apto ao tratamento. Dani, uma coisa que a gente percebe, às vezes o paciente de fato vem encaminhado para a gente na fisioterapia e a gente percebe que às vezes o exercício é colocado como o todo e a gente reconhece que a gente precisa da equipe, que a gente precisa de uma boa nutrição, que a gente precisa do básico para que o músculo se construa. Então, assim, tem algum momento exato que você acha que esse casamento da físio e da nutrição tem que acontecer? Você acha que esse tratamento, talvez em conjunto, seja o diferencial para um resultado positivo? Qual é a sua visão em relação a isso? Sem dúvida, precisa ser o conjunto mesmo. E assim, o nutricionista atuando o quanto antes, a intervenção precoce, porque não adianta nada você já pegar um paciente depletado, como eu falei, até porque você vai ter várias limitações para fazer com esse paciente de atividade, de exercícios,
Então, se você teve antes uma intervenção precoce, esse paciente vai chegar para você bem, né? Para fazer todos os exercícios que você prescreveu para ele, né? Então, o papel do nutricionista oncológico é esse, né? Prescrever a terapia nutricional para esse paciente, para adequar o estado nutricional, a oferta calórico-proteica, alinhada à conduta fisioterapêutica. Né? Então, esse que é o objetivo principal. Que aí a gente alinha essa conduta e a gente tem um estado nutricional mais garantido para esse paciente ter um equilíbrio nutricional melhor e ele tanto garantir que cumpra o que vocês prescreveram para ele, né? E atingir os resultados, né? Perfeito, exatamente. Que atinge os resultados. Dani, a gente tem visto, né, nas redes sociais atualmente, um termo de obesidade sarcopênica, né? Que tem sido muito debatido. Você poderia, né, falar pra gente um pouquinho sobre o termo, como a nutrição, né, contribui em relação a isso? Identificando, né, como é que a gente consegue, porque a gente tem essa falsa impressão, né, de ver um paciente mais cheinho e achar que a pessoa tá forte e achar que aquela... Tá com suplemento, suplementado, não precisa, né, do nutricionista. Muito comumente, inclusive. Eu não preciso do nutricionista por isso. Então, quando começou a falar sobre isso, eu falei, gente, que coisa interessante, né? Porque a gente, até que tá trabalhando no dia a dia com o paciente, às vezes pode se deixar iludir por essa falsa impressão. Sim. Então, conte um pouquinho pra gente do que se trata, como é que... É muito importante falar, né, sobre esse tema, porque realmente existe um subdiagnóstico, né? Isso é fato. E esses pacientes, como você mesma falou, muitas vezes não são encaminhados por nutricionista, porque tem um peso a mais, é gordinho, né? Então, assim, durante o tratamento oncológico, ele pode perder mais peso mesmo, né? Não tem necessidade, normal, não. Né? É isso. E o que acontece é que, no termo em si, obesidade sarcopênica, obesidade já é bem conhecida de vocês, né? Então, é o excesso de peso, né? E a sarcopenia já é a redução da massa muscular juntamente com a força muscular, né? Então, esse paciente, ele é depletado da sua massa muscular, né? Juntamente com a obesidade. Então, ele tem um excesso de gordura no corpo e baixa massa muscular. Mas isso a gente detecta através, né, de testes, né? Na verdade, hoje não existe um consenso para definir o diagnóstico e acho que por isso muitas vezes é subdiagnosticado, né? E esse paciente muitas vezes é deixado, né? Pode perder peso mesmo. E aí é que está o risco, porque a gente sabe que esse paciente ele vai ter uma maior toxicidade, né? Quando esse paciente vai fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, né? E, inclusive, eu tenho vários pacientes que acontecem isso, né? É calculada a medicação no início e depois não é revista muitas vezes, infelizmente. E, às vezes, esse paciente cursa com uma toxicidade maior depois, porque ele perdeu muito peso, né? E não foi revisto depois. Então, esse paciente, ele vai ter maiores riscos, sim, durante o tratamento. Ele precisa ser visto, né? Então, assim, ele deve ser encaminhado para o nutricionista. Eu costumo dizer que todo paciente oncológico, né, ao diagnóstico, ele deve ser encaminhado ao nutricionista. E o nutricionista, ele vai avaliar e dizer... Esse vai vir para mim com 15 dias, esse vai vir para mim com 30. Então, a gente vai estabelecer, né, a frequência, né, a depender do que ele vai fazer de tratamento. Mas todos os pacientes oncológicos devem ser encaminhados para o nutricionista. Eu acho, desculpa, Mara, interromper, eu acho interessante quando você coloca, né, a respeito do que a gente supõe a respeito do paciente, né? Quando a gente fala de interdisciplinaridade, a gente tem muitos saberes e a gente no dia a dia troca muito, né? Discute muito, então a gente acaba sabendo um pouco do que as outras especialidades fazem, só que a gente não detém necessariamente esse saber, né? Então eu acho que é importante que a gente tenha humildade quando a gente trabalha numa equipe com outros profissionais, que assim, que a gente detecte, porque nosso trabalho, nossa avaliação impacta, né, no trabalho do outro, mas que a gente possa saber até onde a gente pode ir, né? Que a gente saiba dos nossos limites, porque, por exemplo, você olha um paciente, você não tem condição de avaliar exatamente o quanto que ele é saudável do ponto de vista nutricional, do ponto de vista fisioterápico, entre outras tantas, né? Enfim, outras questões, mas é importante que a gente saiba até onde a gente vai e até onde é função do outro, numa equipe.
Perfeito, Mari. Verdade. Uma coisa que é interessante, que chama muita atenção, é o pontapé inicial, o diagnóstico em si para o paciente. Ainda traz muito medo. Em pleno século XXI, a gente percebe isso, que existe esse tabu sobre o diagnóstico do câncer, sobre remeter sofrimento, remeter finitude, remeter morte. Então, uma coisa que eu queria te perguntar, como é que você percebe isso no dia a dia e como esse pensamento impacta no resultado, na adesão ao tratamento? Tem 2 aspectos que eu acho bem importante falar. Primeiro, quando você coloca sobre adesão. A gente entende que um paciente adere bem quando ele ingere o medicamento da forma correta, né, como o médico prescreveu para ele, se ele adere a um plano alimentar, conforme a nutricionista colocou, a um plano de cuidado, conforme a enfermagem trouxe, se esse paciente ele tem higiene do sono, ele tenta controlar estresse. Então, tem inúmeros aspectos que a gente pode falar, esse paciente adere. E a gente costuma pensar que o paciente que é mais informado adere melhor. Claro que informação é fundamental, necessária, até para um paciente ter muita autonomia. Só que existe um ponto que a gente, às vezes, não leva em consideração, que adere melhor também quem é escutado na sua singularidade e quando a gente conhece esse paciente, sabe no que ele consegue aderir ou não aderir. Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente chamada Maria e ela vai para a fisioterapia e aí a fisioterapeuta orienta ela, né, que no pós-operatório imediato ela levante o braço ali a 90 graus, né, nas 2 primeiras semanas. E se eu não paro, e se eu não paro para perguntar para Dona Maria como é que aquela informação chega, como é que ela entende, se eu não paro para saber um pouco da história de vida dela. E se eu não sei que ela tinha uma mãe que era matriarca, que ela era referência de alguma forma para ela, que dizia para ela que se ela mexesse qualquer coisa no pós-cirúrgico ia apocar os pontos. Quantas vezes a gente já não escutou isso, né? Então, se eu não sei disso, eu vou receber Dona Maria, né, com limitação de movimento, com dor, e aí eu vou ficar me perguntando por que Dona Maria não aderiu. Porque, na verdade, eu não sei o que é que tem atrás, né, da história de vida por trás de Dona Maria. Então, esse é um aspecto bem importante relacionado à adesão. Interessante, verdade. E tem um outro aspecto, né, que você coloca do impacto do diagnóstico. Sim, tem algo do diagnóstico, e acho que quando a gente olha para o senso comum se fala muito, né, que um diagnóstico de câncer implica em dor, implica em sofrimento, implica em inúmeras perdas, né, existe de fato esse pensamento. Só que mais do que isso, tem algo, eu costumo dizer que um diagnóstico é como se ele trouxesse uma perda da ingenuidade em relação à vida. Porque tem algo relacionado à morte, né? A gente pensa, claro, todo mundo sabe, certeza que vamos morrer, isso é dado, né? Mas saber que se vai morrer é diferente de vivenciar a possibilidade de morrer. A gente vivencia num assalto, a gente vivencia quando a gente tem um acidente, por exemplo, a gente se percebe mortal. E ter um diagnóstico é se perceber mortal, então é muito traumático. E aí eu penso na adesão, né? Como é que eu estou vivenciando um momento de trauma, de sofrimento, de luto, por tudo que eu posso perder e por tudo que eu perco também. Por exemplo, se eu perco a possibilidade de pensar nos meus sonhos, é um luto que eu tenho que viver, né? Então, se eu perco a estabilidade ali da vida, né? É um luto. Então, assim, eu estou vivendo o luto, mas eu tenho que ir à luta. Eu tenho que fazer inúmeros exames. Eu tenho que fazer cirurgia, eu tenho que me submeter a um tratamento que eu não sei como é que vai ser. Então, o paciente vive entre o luto e a luta. E é investir nisso tudo, ter que aderir a isso tudo. E eu acho, né, na prática, a gente percebe que quanto mais eu elaboro essa possibilidade de enfrentar essas perdas, quanto mais eu ressignifico tudo isso, eu consigo investir mais no tratamento. Né? Os pacientes, às vezes, que eles olham muito para trás, eles se paralisam muito no que foi, ou no que deixou de ser, no que não vai ser mais, eles têm muito mais dificuldade de aderir. Né? Então, a gente precisa, de fato, elaborar um luto para poder aderir ao novo e à luta. Perfeito. Aproveitando esse gancho dessa informação preciosíssima, que eu queria até que eu continuasse falando, para a gente sugar, aprender. Eu queria te perguntar e te pedir, assim, uma forma. Existe alguma coisa que a gente, como fisioterapeuta,
possa trabalhar em conjunto com a psicologia, o que a gente possa orientar nossos pacientes de forma com que a gente consiga sair mais do biológico. Claro que é muito claro para o fisioterapeuta que trabalha com oncologia que a gente trata o indivíduo, a gente não trata a doença. Isso pra gente é uma coisa muito clara. Mas tem algo a mais que a gente possa fazer? O que é que você acha? Proporcionar um espaço de fala para uma pessoa que recebe um diagnóstico e que às vezes se paralisa naquilo ali, naquele nome, né? Isso é muito válido, é muito precioso para a equipe como um todo, para todas as especialidades. É claro que, assim, nem todo mundo, e vocês não são especialistas, não vão saber o que fazer com o conteúdo que esse paciente traz, mas desabafar é terapêutico. Não cabe, como eu estava colocando anteriormente, né, a respeito do saber de cada um. Por exemplo, se eu tenho um paciente que diz para mim que ele não tem vontade de viver, que ele perdeu a vontade de viver, aquilo ali me liga uma antena, né? Será que ele tem sinal de depressão? Cabe a mim aconselhar? Não. De né? jeito Porque nenhum. vocês não tem Não tem como, exatamente. nunca vão saber. E a gente, às vezes, coloca os pés pelas mãos, né? E tenta falar alguma coisa para apaziguar a dor do outro. Né? Então, assim, eu acho que o que eu posso falar é para todas as especialidades de forma geral. Escute o que é para o outro, pergunte o que é que está sendo aquelas orientações, porque cada fala que ele coloca ali para a equipe de forma geral, ele vai poder olhar de fora e pensar a respeito do que é aquilo na vida dele, né? Então, aquilo ali proporciona uma elaboração daquele luto, proporciona que ele repense o que ele está fazendo, enfim. Então, assim, a fala, o espaço de fala, isso aí é precioso para toda a equipe. Perfeito. Muito bom, né? Muito bom. A gente vê a importância, né? A gente, como físio aqui, escutando a psicóloga, a nutricionista, a enfermagem, que tem o seu papel fundamental, né? Eu acho que a enfermagem é uma das profissões que está quase 100% em todo o tratamento, né? Do paciente, que está junto do paciente naquele momento. Tem uma escuta, né, ativa, porque não é só a administração do medicamento, é muito mais, né? Sim. Então, Jana, o que a gente queria saber de você, como é que você vê nesse momento essa introdução da equipe, né, na atuação da enfermeira? Como é que a gente, das outras equipes, pode estar também auxiliando e ajudando nesse momento? Perfeito, assim, eu acho que quando a gente olha quando as meninas começaram a fala no sentido dessa atuação enquanto especialidade, a gente precisa ter em vista a ideia da multidimensionalidade, né? Esse paciente, ele vai ter diversos aspectos que precisam ser vistos. Então, sejam suas questões físicas, emocionais, de ordem psicológica, de ordem espiritual. Então, o nosso papel enquanto profissionais precisa direcionar o nosso atendimento para que a gente consiga alcançar esse nível de integralidade de assistência, né? Esse olhar centrado, de fato, no paciente, nesse binômio que é paciente e família. A gente não cuida somente do paciente, né? Verdade. E eu acho que não é possível a gente fazer assistência hoje sem haver a interprofissionalidade. Não existe essa possibilidade. Antes a gente falava desse multiprofissional, onde a gente tinha especialidades atuando, mas a gente não percebia, às vezes, ou observava com uma frequência maior uma falta de colaboração, né? Talvez uma dificuldade de se integrar. E hoje, quando a gente fala desse interprofissionalismo, a gente fala dessa capacidade de atuar de forma colaborativa, de forma integrada, né? Onde os saberes possam conversar e, a partir daí, construir uma assistência mais adequada para esse paciente, proporcional, né? Que consiga atender às suas demandas. De fato, nesse cenário, a gente tem muitos desafios, né? Obviamente que a gente entende que é um modelo de funcionamento muito adequado, e penso que a gente vai progredir daqui para frente. A ideia é que a gente cada vez mais aprimore a nossa forma de conduzir o cuidado, mas a gente precisa observar alguns aspectos. Assim, eu penso que inicialmente é a gente olhar para esse cenário que por si só é um cenário complexo, né? A gente lida com pacientes que de fato têm uma demanda física, eles lidam com um tratamento que de fato traz uma série de efeitos colaterais. A gente lida enquanto profissional com medicamentos de altíssima vigilância, então a gente tem essa demanda também nesse sentido.
A gente lida com demandas emocionais, demandas de cunho social, que por vezes a gente não está preparado para lidar com elas. Verdade. Então, a gente tem uma série de questões que precisam ser visitadas durante a assistência desse paciente. Então, sem dúvidas, esse olhar dentro desse cenário já é um grande desafio, né? Um outro aspecto que a gente precisa olhar com bastante atenção é a comunicação. Eu acho que comunicação em qualquer cenário é um desafio, né? A gente lidar com profissionais diferentes, pessoas diferentes, saberes diferentes, histórias de vida diferentes. Então, para a gente conseguir colocar todo mundo juntinho para colaborar é um desafio, né? Então, e principalmente assim, quando a gente vai olhar, às vezes dentro das próprias instituições, a gente tem uma hierarquização de saberes, né? E a gente precisa estar disposto a fazer com que essa colaboração aconteça. Então, acho que é um outro quesito. Acho que a gente precisa ter mais oportunidades para discussões em conjunto. Por vezes, essa comunicação, ela vai estar fragmentada, porque a psicóloga vai trazer o parecer no registro dela, a fisioterapia vai trazer o parecer no registro dela. Como é que a gente vai conversar todas essas informações a ponto da gente conseguir fazer isso acontecer? E acaba que no dia a dia, cada um vai e faz o seu serviço e esquece disso, né? De ir lá na evolução da psicóloga, da enfermeira, da nutrição, o que foi que aconteceu. Perfeito, né? exatamente. Perfeito. Marília, você falou uma coisa interessante, assim, eu tive uma visita com um processo de acreditação. Eu lembro da acreditadora perguntar se vocês têm uma evolução onde todos os pareceres estejam juntos, onde a gente possa olhar e ter, de fato, esse entendimento do cenário do paciente. Eu falei, pois é. Realmente, a gente precisa, né, trabalhar, construir instrumentos que nos facilitem nesse sentido. Jana, eu vou fugir um pouquinho do script para te fazer uma pergunta pessoal, assim, uma curiosidade minha. É porque quando a gente fala muito disso, da integração, da comunicação dos saberes, surge, não sei se eu posso dizer uma especialidade ou uma função nova, que é a enfermeira navegadora. Eu vejo as pessoas falando da enfermeira navegadora como se fosse a salvação para tudo. No sentido de que ela é responsável, ela conhece o paciente. E é um peso muito grande. Quando eu ouço as pessoas atribuindo a enfermeira a responsabilidade da enfermeira navegadora. Mas conta um pouquinho para mim, o que seria essa enfermeira navegadora? O que é que ela faz? Qual é o papel? O papel é realmente juntar, é o profissional que é o profissional referência do paciente? Como é que funciona isso de verdade, na prática? Comumente, pensando até num cenário privado, mas sobretudo no cenário público, imagine que a gente tem um paciente que teve um diagnóstico, né, onde ele tem todas essas demandas psicológicas que a Mariana se referiu aqui. Então, ele precisa sair do luto para a luta. E aí, em meio a um sistema que, às vezes, é um tanto difícil para ele conseguir acessar. Ele precisa marcar o médico, ele precisa fazer o exame, ele precisa concatenar todas essas informações para conseguir chegar a uma conclusão diagnóstica em tempo, fazer uma solicitação de pedido de tratamento em tempo e iniciar esse tratamento em tempo. Às vezes, até por uma questão mesmo de negação associada à doença, o paciente se perde nesse cenário. Ou às vezes por uma deficiência mesmo do próprio sistema. Então, a enfermeira navegadora, ela vai ajudar o paciente, como por isso que a gente usa o termo navegar, a passar através desse sistema, né, de saúde, facilitando, fazendo com que ele realmente consiga compreender quais são os passos, facilitando os agendamentos, facilitando a integração entre os profissionais de saúde. Então, é uma especialidade, inclusive, né, dentro da enfermagem, que vai nos favorecer demais no sentido de facilitar esse manejo, né, no sentido de compreensão de como acessar esse sistema de forma mais fácil, a gente evitar que esse paciente se perca. Para além dessas questões de ordem prática, a gente vai alinhar questões de ordem prática com o saber técnico e científico do profissional. Então, a gente tem ali uma dupla, uma casadinha bem interessante. Bem interessante. Perfeito. Muito legal, muito legal. E como a gente pode melhorar essa comunicação entre as equipes, né? Porque a gente vê que realmente no dia a dia é difícil, né? Então, tem alguma dica, né? Até que alguma sugestão, o que você percebe, assim, de lacuna? Porque, às vezes, a gente está tão imerso num montante daquilo que é problema, com tantas possibilidades, ou com tantos
pops ou com tantas direções. O burocrático. O burocrático, exato. Que às vezes quem tá lá, quem tá na assistência, fala, rapaz, talvez se a gente pegasse essa engrenagem, descesse um pouquinho, isso funcionaria de uma forma melhor. Se ao invés de tal especialidade fizesse as boas-vindas, fosse a outra especialidade, isso ia ser o diferencial. Você percebe algum espaço, assim, Não, sem dúvidas, assim, como eu falei anteriormente, a comunicação, de fato, eu acho que se tivesse que escolher uma habilidade que precisa ser trabalhada e revisitada a todo tempo, seria a comunicação. Eu penso que a gente, sobretudo lidando com profissionais diferentes, a gente tem alguns desafios, mas eu acho que existem algumas coisas que podem nos ajudar. Eu acho que uma primeira coisa é a gente entender que a gente vai trabalhar em um cenário de decisões compartilhadas. E para isso eu uso a palavra humildade, que Mariana trouxe anteriormente, eu acho que é importante, e uso a palavra novamente colaboração. Então, obviamente, cada um dentro do seu saber, da sua expertise, do limite legal que a sua profissão permite, mas que cada um, de forma horizontal, possa, neste momento, compartilhar as informações e se comunicar de forma adequada. Acho que esse é um aspecto. Uma outra questão, eu acho que a gente precisa ter esses espaços de discussão para que realmente a gente se permita, né, fazer com que essa comunicação, ela seja clara, ela seja objetiva. Porque quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando da comunicação profissional-paciente, profissional-paciente-família, profissional e profissional. Então, a gente tem desafios que são um pouco diferentes. Sim. E, às vezes, que se comunicam também nesses três segmentos. Mas, sem dúvidas, a gente ter espaços onde a gente possa conversar, onde possa alinhar expectativas, é um aspecto que nos ajuda nesse cenário da comunicação. Uma outra questão que é de extrema importância é a gente trabalhar com protocolos. Esses protocolos que, às vezes, nos trazem alguma burocracia, mas que eles dão norte. A gente tem métodos que nos ajudam a comunicar de forma mais adequada. Existem técnicas que nos ajudam a ter uma comunicação mais efetiva, mais assertiva, clara, proporcional. A gente consiga fazer com que o paciente faça parte do seu cuidado. Ele se entenda corresponsável ali naquele cenário e se sinta à vontade para compartilhar as suas aflições, as suas dificuldades, qual o desejo que ele tem diante daquele tratamento, por exemplo, fazer ou não fazer, até onde irei, o que fazer, a autonomia do paciente. Então, eu acho que é um quesito importante. Habilitar a equipe para gerenciar conflitos, porque conflitos vão existir. Então, a gente precisa também... Exato, a gente precisa habilitar essa equipe para lidar com essas questões. Então, eu acho que a gente precisa unir, né, esses saberes e fazer com que a gente possa trabalhar a favor de uma assistência alinhada com o que, de fato, é necessário para o paciente. Acho que é isso. Eu queria acrescentar, eu concordo com tudo que a Janaína falou. Quando a gente fala de comunicação, a gente pensa muito no que eu vou falar, né? E acredito que é fundamental também ver como é que eu escuto esse outro. Então, quando a gente está junto aqui em equipe, existem muitos saberes e às vezes a gente, né, deixa que o outro fale para ver se confirma o que eu estou pensando, né? A gente está muito aberto para escutar o outro. Tem um texto lindo de Rubem Alves que fala sobre a escutatória, que é a arte de escutar, que é muito mais complexa. Então, acho que a comunicação tem muito não só do como eu falo, mas como isso alcança o outro. Então, é muito de como eu escuto esse outro. Perfeito. Ok. Mari, a gente passa por um desafio, na verdade, né? De interação. Apesar da gente vir falando muito no sentido, assim, da assistência, aquilo que Jana falou, isso é incrível, porque, assim, a gente... É o assunto da interdisciplinaridade, é o assunto que a gente vem discutindo, é o assunto do momento. A gente vê nos guidelines, a gente vê nas aulas, a gente vê nas discussões de alto nível, mas a gente tem muita dificuldade ainda de fazer, seja por encaminhamento, isso, que a gente sabe que o encaminhamento é aquém do que a gente precisaria, seja por essa dificuldade de comunicação entre a gente, porque a gente se encontra rapidamente nos corredores. Claro que não é o ideal, mas trocar
uma palavra sobre o plano de tratamento do paciente, sobre como é que está sendo a evolução. Então, assim, o que eu queria pedir para vocês nesse momento é que vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes sobre essa importância, sobre a gente alinhar esse cuidado, sobre a gente se comunicar melhor, sobre a gente ouvir melhor, eu acho que essa é uma mensagem que ficou muito forte aqui pra gente, sobre ouvir. Vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes. Posso começar? Então, eu acho que a sua fala foi bem pertinente, Mari, porque puxando para a minha especialidade, né? Aí eu falei eu disse uma palavra assim que foi a intervenção precoce, né? Durante a minha fala eu defini isso daí. Perdão. Então, puxando, né, para minha área, eu gostaria de falar sobre a questão da intervenção precoce. A intervenção precoce, isso aí permeia por todas as especialidades, né? Então, é o que Mariana falou, né? Se eu visualizar um paciente que tenha necessidade, né? Por que não encaminhar? A mesma coisa a enfermagem, a fisioterapia, né? Então isso parte, a interdisciplinaridade parte, né, disso daí. A gente precisa fazer o encaminhamento do paciente, como você mesmo falou, né? Muitas vezes o que falta é isso, deixar o paciente depletar todo, né? Até para eu ver que o paciente está desnutrido, está caquético, para eu encaminhar, não, esse paciente precisa do nutricionista, né, esse paciente precisa da fisioterapia, precisa do, né? Então, não é bem por aí. Eu acho que a mensagem é essa, a gente tem que intervir o quanto antes. Esse paciente precisa ser visto o quanto antes ao diagnóstico, né? Então, ao diagnóstico, ele vai precisar de todas as especialidades e ele deve ser encaminhado logo ao diagnóstico. Essa é a mensagem que eu deixo. Perfeito. Eu acho que, pensando no que a gente conversou até aqui, eu acho que a gente cada vez mais precisa entender e nos fortalecer enquanto potência terapêutica, no sentido de quando atuamos, né, em conjunto. Eu acho que isso tem uma força e com isso a gente consegue, de repente, vislumbrar uma assistência mais próxima do ideal, mais adequada, mais individualizada, com mais qualidade, com mais segurança. Eu penso que seja isso. Perfeito, Jana. Reforçando, acho que um pouco do que eu trouxe, né, a respeito da escuta, acredito que temos inúmeros saberes, e saberes fundamentais, quando a gente pensa em tratamento oncológico, porque todos os âmbitos são impactados, então a gente precisa cuidar de todos eles. Então, muitas vezes a gente se perde entre tantos saberes e esquece o saber mais importante, que é o saber desse paciente. Então, quanto que a gente possa falar e escutar esse paciente dentro daquele universo, o que são todas as orientações que a gente dá, a gente vai ter um saber muito precioso, né, que vai complementar tudo que a equipe faz. Então, é falar e escutar, acima de tudo. Meninas, quanto eu aprendi com vocês aqui hoje, viu? Não é? Um momento de troca de verdade, de conhecimento, da gente expandir o que a gente já ouvia falar, as perguntas, né, que eu trouxe para a Dani, as curiosidades, assim, que a gente fica, não se falando tanto disso, mas o que é, como no caso da enfermeira navegadora, como esse lembrete importante da psicóloga de Mari, falando sobre a nossa capacidade de reconhecer e de encaminhar e de saber qual é o nosso limite, até porque, como profissional, a gente também precisa se proteger emocionalmente. Então, muito obrigada a vocês por esse momento. A gente se sente muito grata e honrada pela presença de vocês aqui no nosso podcast. Finalizamos, então, né, mais um episódio do nosso podcast. Esperamos vocês em outros episódios, né? E até a próxima.